Fala, meu gigante! Hoje vamos começar aqui. Vídeo de hoje, como ler mais livros na era do conteúdo, tá certo? Então, primeiro de tudo, eu quero falar um pouco sobre como eu desenvolvi o meu hábito de leitura, né? Porque eu acho que isso é uma história importante para dar um pouco de referencial, porque eu não sou aquele tipo de cara que sempre leu desde pequeno. Eu nunca fui aquele cara que gostou de ler quando jovem, que leu ficção e não sei o quê. Eu tinha em mim uma das falhas, principalmente no ensino médio e saindo assim do ensino médio, mas principalmente no ensino médio, eu tinha uma das falhas mais severas que acometem aí uma boa parte dos jovens, é que eu tinha uma arrogância. Eu tinha uma arrogância muito grande de achar que eu não precisava ler livro ou esse tipo de coisa. Eu era do time que, você tem um vídeo no YouTube, para que eu vou ler o livro do assunto, se eu posso simplesmente ver o resumo na internet. E assim que eu saí da faculdade não, assim que eu saí da escola, ali em 2019, me formei em 2019, 2020, todos os meus planos tinham ido pro caralho, porque a gente tá todo mundo trancado em casa, tudo bloqueado pra porra toda. Eu entrei numa pira de querer estudar investimento. Eu não me pergunte por quê, eu sempre gostei de dinheiro. E eu entrei numa pira de que eu queria estudar investimento. E eu comecei a ver vídeo no YouTube sobre o assunto. Tal. Eu assisti um montão de coisa, não tinha nada pra fazer. Tava trancado em casa, sem muita opção. Comecei a ver uma pausona de vídeo, certo? E aí, eu cheguei à conclusão de que, bom, se eu quiser ser rico, se eu quiser ter muito dinheiro, eu percebi que todos esses caras que tiveram muito sucesso, mesmo se eles não tivessem uma educação formal, eles sempre liam muito. Eles sempre estavam com um livro, lendo livro e aprendendo coisas novas e desenvolvendo o intelecto deles. Então eu cheguei à conclusão que se eu quisesse ser um cara de sucesso aí, eu deveria ler, né? Mas a gente entra no primeiro problema. O primeiro problema é que durante a minha vida toda, eu devo ter lido uns 4 livros antes daquele momento ali. Eu tinha lido, sei lá, eu não lembro nem que livros eu li uns 4 livros durante a escola, inteiros assim mesmo. Teve uns outros 2, assim, que eu devo ter começado a ler e aí pulado por resumo por capítulo, porque eu tinha coisas mais, na minha cabeça, mais legais pra fazer. Então, eu tava com a mente completamente contaminada com o que é o conteúdo e o consumo de entretenimento na modernidade, né? Então eu não estava acostumado a ler para me entreter, nem para me educar. Eu estava acostumado a ver vídeos, ou ver coisas com conteúdo rápido, ou jogar videogame, ou assistir série, ou assistir anime. Então eu não conseguia sentar por meia hora para ler um livro, né? Eu fiz isso, eu insisti nesse assunto, eu tive um dia eu pegava o horário do meu dia, eu colocava um cronômetro de 30 minutos. E aí quando eu começava a ler, né? Aí eu lia, assim, pá. Eu parava assim, eu falei, caralho, eu li muito. Aí eu olhava o relógio, passaram 2 minutos. Que porra é essa? 2 minutos, tá de sacanagem. E aí eu li um pouco, eu já queria parar, mas eu olhava o relógio e não foi nem metade do tempo. Mas eu continuei insistindo nesse assunto. Porque, bom, tinha nada pra fazer mesmo. Eu continuei insistindo nesse assunto. E eu, eventualmente, consegui desenvolver esse hábito. Hoje eu leio aí entre 1 ou 2 horas por dia. E em média, até o momento aí desses aninhos que eu comecei a ler, a minha média foi de uns 30 e poucos livros por ano. Eu não sou aquele cara que vai te ensinar a ler um livro por semana, porque isso pra mim é uma completa loucura. Mas eu leio aí uns médios 30 livros por ano, que deve dar mais ou menos uns 2 livros por mês, assim. Dois livros, 3, assim, se o livro for curto. E foi a coisa mais importante nesse meu processo de desenvolvimento pessoal, a coisa que mais abriu a minha mente, desenvolveu o meu raciocínio, desenvolveu as minhas virtudes, desenvolveu tudo que eu. As coisas que eu mais gosto, que eu mais tenho confiança em mim mesmo, vieram da leitura e vieram de criar esse hábito. Então, hoje eu quero dar algumas dicas práticas de como você pode ler mais livros na área do conteúdo. Eu tô com o roteiro aqui, então quando eu estiver olhando pro computador, vocês sabem que eu estou pegando uma cola, tá certo? Então pega aí um drink. Eu tenho aqui uma Coca Zero. Porque eu. Por que não? Né? Coca Zero é tão gostoso. Hum. Tem uma galera que não gosta que eu tome coisa no vídeo, porque dá o som de eu engolindo. O que eu digo sobre isso é que é inveja, né? Eu digo que no mínimo essas pessoas estão todas com inveja, porque eu pareço estar me divertindo muito com a minha Coca Zero, enquanto você tá aí chupando o dedo e assistindo eu falar sobre o assunto. Tá certo? Então, primeira coisa eu quero passar sobre. A primeira etapa é que segundo o livro, um ensinamento aqui sobre o livro Hábitos Atômicos, do James Clear, o livraço. Se vocês não leram esse livro, leiam, por favor.
que é um livro sobre hábitos, e ele fala que para você criar uma mudança de comportamento, existem 4 coisas muito importantes, existem 4 coisas que você tem que fazer para que você crie uma mudança de comportamento e desenvolva um hábito, certo? Então, são eles, apontando como se fosse um tablet, como se vocês estivessem vendo o meu computador. Então, para você adquirir um novo comportamento, você tem que fazer com que a ação seja óbvia, atrativa, fácil e satisfatória, tá certo? Então são essas 4 coisas. E os princípios que eu separei aqui para ajudar você a ler mais, eles são derivados desses 4 grandes pilares aí, de como você causa uma mudança de comportamento, segundo o James Clear no livro Hábitos Atômicos. Então, primeira dica importantíssima. Tenha livros em toda parte. Sempre, em qualquer lugar que você, qualquer ambiente que você estiver, que você passe tempo nele, você precisa ter um livro pelo menos. Isso, ele entra ele entra nessa parte de você tornar o comportamento fácil e você tornar o comportamento óbvio. Então, se você tem um livro na sala, se você tem livro no quarto, se você tem livro no banheiro, se você tem livro na cozinha, é muito fácil você ler um livro. Se você tem um livro que fica na sua mochila e aí toda vez que você sair, você está sempre carregando um livro com você, ou um Kindle, é muito mais fácil com que você leia o livro. Né? E, nossa, que besteira, é só levantar do sofá e ir até o quarto e pegar o livro para ler. Soa muito besteira, mas a real mesmo é que tu fica com preguiça de fazer o bagulho. Eu ficava com muita preguiça de fazer o negócio, entendeu? Então, eu percebi que se eu não tivesse um livro na sala comigo, quando eu estivesse lá, eu não ia até o quarto. Eu ia pegar o celular, ou eu ia jogar videogame. Então, tendo o livro ali na sua frente, primeiro, torna muito fácil de você começar a ler, e segundo, que torna muito óbvio quando você tá com tédio. Bate o tédio, você olha pro livro e você fala, porra, é verdade, posso ler. Então, livros em toda parte. Uma segunda diquinha nessa subsequência é você ter livro até no celular. Então, se você baixa o aplicativo do Kindle, você consegue ter a biblioteca do Kindle no celular. Então, às vezes, até quando você tá sem nada, você tem o seu celular, em vez de você entrar no TikTok, em vez de você entrar no Instagram, você abre o aplicativo do Kindle e você lê um pouquinho de algum livro. É fenomenal. Livros em toda parte. Segunda dica: maximizar espaços de tempo mortos. O que eu falo isso? Eu falo isso sobre em outros vídeos também. Mas isso é um assunto que eu sempre volto porque é muito importante, que é dentro da nossa rotina na nossa rotina do dia a dia, óbvio, rotina do dia a dia, dentro do nosso dia a dia, a gente tem alguns bolsões de espaço que são geralmente intervalos entre duas coisas grandes, tá certo? Então você tem, por exemplo, um dia de trabalho, você tem aquela sua hora de almoço, você tem escola, você tem o seu horário de almoço, o horário do lanche, e um tempinho morto, sabe? A maior parte das pessoas, ela vai meio que, sim, passar por aquele tempo num estado de quase de distração, de querendo se distrair das coisas e só fazer as coisas assim, sem prestar muita atenção no que está acontecendo. E essa é uma oportunidade sensacional de você colocar livros, tá certo? Então, como que eu digo? Condução. Eu digo condução, por exemplo. Então, hoje em dia, eu levo 1h30 para ir e voltar do trabalho. Então, nessa 1h30, eu tenho pelo menos uns 40 minutos que eu consigo ler. É um tempo que se não fosse por isso, eu estaria ouvindo um podcast, que é ótimo também, ou eu estaria ouvindo música, que eu estaria, tá, legal, mas eu tô só ouvindo música, eu tô matando esse espaço de tempo que eu poderia usar pra estar me desenvolvendo. Outra coisa que eu faço bastante é ler em horário de almoço, então eu tenho uma hora de almoço no trabalho, eu como ali rapidinho em 15 minutos. Ajuda muito também porque a gente aqui no Canadá não tem muito essa cultura de todo mundo almoçar, de você almoçar junto com as pessoas e tal. Tipo assim, de vez em quando eu almoço com algum colega meu. Mas cada um almoça sozinho, assim, em horários diferentes. Então eu almoço em tipo 15 minutos e aí eu fico lendo. Eu fico lendo, é um tempo que eu tenho que ninguém vai me encher o saco. Eu posso ficar lá sentado e aprendendo. Terceira coisa, indo diretamente nessa linha, é de você se recompensar pela tarefa da leitura. Então se você joga videogame hoje 6 horas por dia, e você resolver que agora eu não vou mais jogar videogame 6 horas por dia, eu vou trocar essas 6 horas por leitura, você não vai. Você não vai, porque você vai sentir que você está se punindo por fazer uma coisa que você gosta. Você está pegando uma coisa que você gosta de fazer, que é jogar videogame, e você está se substituindo por uma coisa que você detesta, que é ler. Ou que você não consegue, você acha difícil, que é ler. Então você está punindo a leitura.
Se você entende um pouco de psicologia, você sabe que você pode ou reforçar positivamente ou reforçar negativamente uma pessoa. E geralmente reforços positivos funcionam melhor no longo prazo. Então você falar para uma pessoa, se você tem um amigo irritante, ele faz alguma coisa que te irrita, em vez de você punir ele quando ele te irrita, é mais eficiente você recompensar ele quando ele faz uma coisa boa. Isso serve para qualquer tipo de interação social, interação com outras pessoas. Então você tem que se tratar do mesmo jeito, porque você também é uma pessoa. Então você tem que associar a leitura, você tem que condicionar a leitura a alguma outra coisa que também te diverte. Então vamos supor que você gosta de videogame, você gosta de assistir série, você curte ali ver no Netflixzinho. Então você tem que colocar uma condição nesse Netflix que antes de você sentar para assistir, você tem que ler um pouco. Você tem que ler por um determinado período de tempo. Desse jeito, a leitura ela começa a ser associada com a recompensa, né? Porque a gente é um bicho, a gente é um bicho meio burro ainda. Então, você consegue fazer com que o seu cérebro entenda que leitura é uma coisa boa quando você coloca ela do lado de uma coisa que você já gosta. É um truquezinho aí para você começar a gostar mais de ler. E quarto, que é um modo hardcore, que eu chamo, que é o modo do cronômetro que eu fiz também, que foi a coisa que eu fiz e que mais me ajudou, que você não pode cair nessa de que você querer ler até você sentir que tá na hora de parar. Porque entenda o seguinte, quando você não tá acostumado a ler, você é que nem uma criança. Você é que nem uma criança. E eu falo isso pra mim mesmo no passado. Você é que nem uma criancinha que não consegue ficar sentado na frente da mamadeira sem chorar. Então, ler é difícil e é desconfortável, e se você deixar pra julgar na sua cabeça que tipo, eu vou ler o quanto eu tiver vontade até eu cansar de ler, isso vai ser muito rápido e vai ser muito abaixo do limite que você consegue de verdade. Então coloca um cronômetro. Você tem que se direcionar, você tem que colocar ordem na sua vida com uma disciplina quase que militar. Eu acredito nisso. Eu acredito que o ser humano, a gente, eu, você, a nossa mente ela tende ao caos, né? É o que o Csikszentmihalyi, no livro Flow, ele chama de entropia psíquica. Ou seja, a mente, ela naturalmente se direciona para um estado de caos, para um estado de bagunça, para um estado de desordem. Então, o que a gente tem que fazer é usar a nossa razão, é usar a nossa mente para colocar ordem na nossa consciência e assim a gente pode ter uma vida mais produtiva, ter uma vida mais satisfatória e conseguir fazer as coisas que a gente realmente precisa fazer. Quando a gente se leva desse jeito, a gente tem que colocar a rédea na nossa cabeça, a gente tem que colocar a rédea na nossa mente destreinada e treinar ela até com que ela consiga fazer essas coisas sem que a gente precise colocar cronômetro. Então, eventualmente, você não precisa mais usar um cronômetro. Eu não uso um cronômetro para ler. Você começa a ter prazer em fazer aquilo e o tempo ele começa a passar e você nem percebe o tempo passando e quando você fala, tipo, cacete, eu tô há meia hora lendo e eu tenho que parar porque eu preciso voltar pro trabalho. Isso acontece para mim constantemente, mas isso acontece porque eu treinei a minha mente, eu treinei o meu corpo a conseguir fazer essa atividade, conseguir fazer esse tempo de leitura focada, tá certo? E algumas dicas extras, porque eu gosto dessas diquinhas extras depois dos blocos de... Eu passei uns princípios, assim, que você pode usar. Agora umas diquinhas extras, assim, que é cuidado para que a recompensa não anule o esforço, né? Então é que nem o cara que tá fazendo dieta, ele tá querendo ser mais saudável, e aí ele... Beleza, toda vez que eu for na academia eu vou comer um Big Mac, entendeu? Aí, então, meio que, sabe, você tá se dando um tiro no seu próprio pé. É meio foda, tá ligado? É melhor você... Óbvio, é melhor você comer um Big Mac depois da academia do que você só comer o Big Mac sem academia. Mas você tem que tomar cuidado para que a recompensa ela não anule o esforço. Então, entendeu? É como se... Então, toma cuidado para que não seja um negócio do tipo, não, beleza, eu li 10 minutos de um livro, então agora eu vou jogar videogame pelas próximas 8 horas, virando madrugada. É tipo, calma. Segura um pouco. Segunda dica é comece com pouco. Né? E aí eu coloquei aí um outro assunto interessante que é mate o seu ego. Então lembra que eu falo no começo do vídeo que eu, quando era jovem, eu tinha um problema que é muito comum nas pessoas que são no jovem, no adolescente, que é a arrogância, é o ego. A gente acha que a gente é muito mais esperto do que a gente realmente é, de que a gente entendeu como funcionam as coisas, esses adultos que não sabem de nada. Então você tem que matar o seu ego. Mate o seu ego. Nenhuma quantidade de leitura que você vai começar é pouco. Se você conseguir ler 5 minutos por dia, se é tudo isso que você consegue aguentar de leitura antes de você cansar e o seu cérebro não aguentar mais, você não conseguir mais prestar atenção, isso não é uma quantidade pequena demais para que você consiga fazer.
né? Você tem que... Isso não está abaixo de você. Você não é esperto demais para não precisar ler os livros. Você não é uma exceção na história da humanidade que você consegue adquirir todo o conhecimento sem ter que ler nada. Outra dica importante é você aceitar que o ambiente às vezes não vai permitir que você faça esse seu tempo de leitura, né? Então, eu dei um exemplo mais no começo, mas na metade do vídeo, quando eu falo sobre maximizar os passos de tempo mortos, eu dei o exemplo do intervalo da escola, tá certo? Isso geralmente dura o quê? 15 minutos, 20 minutos, sei lá, não lembro. Só que tá o problema, tá ligado? Você não vai... Se você tentar ler nesse período, isso só vai te fuder. Sendo bem sincero. Porque aí, tá, você não vai ter interações sociais com as outras pessoas, você vai largar os seus amigos e ficar lendo, né? Você vai ficar ali naquele meio daquele barulho. Às vezes, se você quer ler intervalo de aula, tipo, entre uma aula e outra, não adianta, porque vai ser um tempo que tá muito barulho, muito problema, e você vai ficar 30 minutos, sei lá, às vezes disperso, 30 minutos disperso. E melhor é você ter 10 minutos de leitura focadas, imerso no negócio, do que você ter 30 minutos dispersados, porque você tem um tempo que você leva para o seu cérebro conseguir focar de volta numa tarefa. Então você vai estar lá lendo, e aí você se distrai com uma coisa, com um barulho. Aí você volta a ler, aí você tem mais uma linha, você se distrai com outra coisa. E nisso você não está aprendendo nada de fato do que você está lendo, tá certo? Então às vezes o ambiente, você tem que aceitar que o ambiente não permite trabalhar em volta disso, beleza? Eu nem tomei a coca. Tá certo? Então, se você gostou do vídeo, se ele te ajudou em alguma coisa, por favor, compartilhe para a gente chegar a mais pessoas, para levar a palavra do desenvolvimento pessoal para mais cidadãos brasileiros. Então, em conclusão, eu termino com a frase: leia um livro, levante preso, nossa, levante preso, leia um livro, levante peso e abrace uma árvore, beleza? Falou!